Êxodo 12, versículo 12 ao 14, nós vamos ler agora. Diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Até aqui, igreja, preste atenção, por favor. A mensagem de hoje, ela não é tanto, a princípio, ela não é tanto uma exortação, ela não é tanto uma pregação no sentido de doutrinar ou exortar ou aplicar algo na sua vida, não num primeiro momento. Mas a mensagem de hoje, o objetivo, ela é mais trazer entendimento e conhecimento de Deus e da vontade de Deus para o seu coração. Amém, igreja? Não é uma aula, eu não diria que é uma aula, porque não é. Mas tem o objetivo de trazer esclarecimento à mente do povo de Deus, trazer luz para o seu entendimento. Esse capítulo 12 do livro de Êxodo vai nos ensinar o que é a Páscoa no seu sentido original. Nós dizemos que hoje é o domingo de Páscoa, é ou não é, igreja? Mas você sabia que não tem domingo de Páscoa? Isso foi determinado assim para que a gente pudesse comemorar. Mas no sentido original não tem domingo de Páscoa. A Páscoa original dos judeus, ela é comemorada no dia 14 de um mês chamado Abib, isso é lá no hebraico. E o mês de Abib, o calendário judeu é diferente do nosso calendário aqui do Ocidente. O mês de Abib, ele pega uma parte de março, uma parte de abril do nosso mês. E todo dia 14 do mês de Abib, os judeus celebravam e celebram a Páscoa. Amém, igreja? Então, se tem uma data definida, essa data pode cair na quinta, essa data pode cair na sexta, essa data pode cair em qualquer dia da semana. É assim a Páscoa, no sentido original. Mas aqui ficou determinado o domingo de Páscoa para que nós celebrássemos então a Páscoa. E qual é o entendimento que você tem de Páscoa? O que é que vem à tua cabeça quando alguém fala é Páscoa? Na cabeça de muitos vem um coelho. Na cabeça de outros vem chocolate. É ou não é assim? É o que está aí. Mas a Páscoa, igreja, ela tinha um sentido, era a principal festa, a principal comemoração. Ela representava a libertação do povo das mãos de Faraó e do Egito, onde eram escravos. Diga glória a Deus. Ela representa a libertação, ela é uma comemoração da libertação, mas a palavra Páscoa também não significa libertação. A tradução de Páscoa não é libertação, representa, é uma festa de comemoração pela libertação, sim, mas a tradução da palavra Páscoa é o verbo passar. Páscoa no hebraico é pesar, significa passar. E o que isso tem a ver, passar com Páscoa? A gente acabou de ler aqui. Deus institui a Páscoa para Moisés. Deixa eu falar rapidamente. Deus diz para Moisés assim, cada família vai matar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, macho, sem defeito. E vocês vão assar, não é para cozinhar, não é para fazer de outra forma, vocês vão comer ele assado. Detalhe, nenhum osso pode ser quebrado.
E vocês vão comer, se reunir dentro de uma casa, da sua casa, a família toda, e vão comer esse cabrito. Não pode sobrar, e se sobrar tem que ser queimado, o que sobrar desse cabrito. Se a família for muito pequena, reúne outra família em uma mesma casa e comem da Páscoa, junto com pães sem fermento e com ervas amargas. Tudo isso tem um significado, eu não quero me aprofundar nisso, mas tudo isso tem um significado. Rapidamente, ervas amargas é para fazer eles lembrarem de toda a amargura que eles sofreram no deserto. Pão sem fermento, indicando que eles tinham que ser puros, não contaminados com a idolatria que existia no Egito. Então, o pão sem fermento representando pureza, as ervas amargas trazendo a memória deles. Cada vez que eles comessem a Páscoa, eles tinham que comer ervas amargas para não se esquecer de onde Deus tirou eles. Está dando para entender até aqui direitinho? Posso continuar? E Deus disse para Moisés: vocês vão fazer isso no dia 14 desse mês de Abib. Vocês vão fazer isso. E vocês vão fazer com mochila nas costas, com a bagagem de vocês nas costas. Vocês vão fazer isso de maneira apressada até, porque é nessa noite que o anjo destruidor vai vir, vai passar e vai matar todos os primogênitos da família dos egípcios, tanto o filho do egípcio, como o filho do animal do egípcio. Todo primogênito vai morrer. E Deus diz aqui, nessa noite, depois de vocês terem comido, estarem ali preparados, é como se fosse dar uma largada, eles tinham que sair às pressas. Quando o anjo passar e executar a 10ª praga e matar os primogênitos, então vocês vão sair em direção à terra prometida, em direção ao deserto para seguir a terra prometida. Mas preste atenção que Deus disse assim: eu passarei naquela noite pela terra do Egito. Amém, igreja? Aqui está a Páscoa, o verbo passar. Páscoa significa passar. Eu passarei pela terra do Egito e executarei a minha praga. Essa é a razão da palavra Páscoa, passagem. Deus passando por aquele lugar. E ele repete esse verbo. Primeiro ele diz: passarei pela terra do Egito e executarei todo primogênito. Depois ele diz: a casa que tiver o sangue marcado, porque eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro que eles iam comer. O sangue era para ser reservado uma parte e colocado nos umbrais das portas, no batente da porta. Eu não sei como vocês chamam aqui, é batente? É batente mesmo? O batente da porta, nos umbrais, diz a Bíblia. Algumas versões diz ombreiras. Então vocês vão passar, porque esse sangue é o sinal. E a casa que tiver o sangue, eu passarei por ela, e não executarei o juízo, não executarei a praga. Páscoa, passar, passagem. Deus passando, trazendo juízo para uns, livramento, libertação para outros. Diga glória a Deus. Esse é o significado, só para você entender, só para você aprender o que isso representa. Deus passando, trazendo juízo e trazendo também libertação. Só que tudo isso, igreja, assim como os outros rituais da lei, assim como todas as outras coisas que Deus estabeleceu através da lei, como eu já falei tantas vezes aqui, era apenas revelando, apontando para Cristo. Aquele cordeiro macho de 1 ano sem defeito representava quem? Quem, igreja? Oh Deus do céu, eu vou ficar triste. Vai parecer que eu não estou ensinando nada para vocês. Aquele cordeiro, a palavra cordeiro, o que te lembra? Aquele cordeiro macho de 1 ano sem defeito, te lembra quem? Jesus. Vocês estão com medo de falar, gente. Jesus. Era Jesus. Nenhum osso podia ser quebrado. Há uma profecia na Bíblia, se não me engano está em Salmos, que nenhum osso poderia ser quebrado
de Jesus. Na crucificação, muitas pessoas eram crucificadas. Não foi só Jesus, e nem só os dois ladrões. Depois que a pessoa rendia o seu espírito, depois que a pessoa morria na cruz, os ossos dela eram quebrados. Quebrava-se as pernas daquela pessoa. Mas Jesus não teve seus ossos quebrados, cumprindo a profecia que está lá, se eu não me engano, em Salmos ou Isaías, que os seus ossos não seriam quebrados. Então Jesus não teve o seu osso quebrado, e o cordeiro não podia ter nenhum osso quebrado. E o mais evidente é o sangue, porque a Bíblia diz: pegue o sangue, coloque nos batentes das portas da casa. Esse sangue lembra quem? Jesus, o sangue dele. O que livrou o povo judeu de receber a praga? A marca do sangue. O sangue trouxe libertação ao povo de Deus. O que é que nos liberta? O sangue de Jesus. Então a Páscoa era uma comemoração falando de quem? Anunciando quem? Jesus. Jesus. Bispo, mas por que o senhor está falando tudo isso? Para que você entenda, igreja, que isso aqui é a velha aliança, é o Antigo Testamento, é a lei de Moisés. Alguns judeus comemoram até hoje a Páscoa. Não sei se você conhece algum judeu, família de judeu, eles comemoram a Páscoa. Mas Jesus, como um bom judeu, ele participava da Páscoa também. A Bíblia mostra isso. Ele participou da última Páscoa de sua vida, uma noite antes dele ser entregue para ser crucificado. A Páscoa que Jesus participou, a última Páscoa, foi numa quinta-feira, não foi num domingo, como eu disse para vocês. Foi numa quinta-feira. Jesus, ele participou da Páscoa. A quinta-feira nossa já era a sexta dos judeus, porque o dia começa a contar a partir das 18 horas. Então Jesus participou daquela Páscoa na nossa quinta-feira, na sexta-feira deles. E é nessa última Páscoa que Jesus participa, que ele determina como a gente vai, como vai ser dali para frente, como é para mim e para você. E o que eu quero que você entenda, igreja, é que houve uma transição. A Páscoa foi substituída pela ceia. A ceia ocupa o lugar da Páscoa para mim e para você. Alguém aqui é judeu? Tem alguém judeu aqui? Não? Eu entendo que nós aqui somos cristãos. Para a gente, o que nós participamos hoje é a ceia. Então deixa eu explicar para você poder entender melhor. Abre sua Bíblia agora lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Marcos 14, versículo 12. Marcos 14, 12. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, essa festa durava 7 dias, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha ordenado, prepararam a Páscoa. Dá uma pausa aqui, igreja. Então perceba que Jesus está seguindo direitinho o que é a Páscoa. Chega o dia da comemoração,
Os discípulos perguntam para ele: onde que é que a gente vai celebrar? Onde o Senhor quer que a gente se reúna? Porque é o dia. Temos que preparar o cordeiro, temos que preparar a mesa. E Jesus fala: então vocês vão até a cidade, vocês vão achar um homem carregando um cântaro, e vocês sigam esse homem. E pergunte ao dono da casa onde esse homem entrar. Onde é que o mestre vai ceiar? Onde é que o mestre vai participar da Páscoa com seus discípulos? E eles encontraram tudo como Jesus disse, um cenáculo. O cenáculo era uma sala de jantar no andar superior da casa. E eles encontram isso e preparam tudo. Notem que a Bíblia fala do cordeiro preparado. Jesus comia desse cordeiro com seus discípulos. Amém, igreja? A Bíblia fala de comer a Páscoa. Então Jesus cumpriu tudo certinho. Tinha cordeiro, tinha comida, tinha pão sem fermento, tinha ervas amargas. Era uma mesa posta, era um banquete, era um jantar de celebração. O que eu quero dizer com isso? Nesse mesmo dia, nesse mesmo lugar, Jesus toma a ceia. Mas eles não estão reunidos ali com um pedaço de pão e uma taça de vinho. Não, eles estão ali para participar da Páscoa. Entende o que o bispo está falando? Eles estão ali para comer da Páscoa, para comer do cordeiro, para comer comida. Era um banquete. É para isso que eles estão ali. Então Jesus não está ali porque a gente tem essa ideia da ceia. Que Jesus estava naquele lugar, ele pegou o pão, ele pegou o cálice, era só o que tinha na mesa. Não era. Você pode ver isso comigo lá no versículo 22, aí de Marcos mesmo. Diz assim: e enquanto comiam, Jesus pegou um pão. Amém, igreja? Enquanto comiam o quê? Pão? Não. Enquanto comiam um cordeiro, enquanto comiam da Páscoa. Aí então, naquele momento, naquele ensejo, naquela cerimônia, ali Jesus, ele, preste atenção aqui, por favor, igreja, não se distraia não. Ali Jesus pega um pão que está na mesa, naquela mesa que é um jantar. Enquanto come, ele pega um pão, e diz aqui, ele abençoa esse pão, ele parte, ele dá aos discípulos dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém, igreja? Amém. A partir daqui, igreja, para mim, para você, para os discípulos, para toda aquela geração que creu em Jesus, não tinha mais necessidade da Páscoa. Jesus disse: eu vim cumprir a lei. O que ele quer dizer com isso? Eu vim acabar com a lei? Não. É que a lei tinha um ponto de chegada, o ponto de chegada era ele. A lei apontava para ele, a lei falava dele, a Páscoa falava dele, e agora que ele veio, todo esse cerimonial não faz mais sentido. Todo esse ritual já não faz mais sentido. Então Jesus está aqui, cerimonialmente falando, dizendo: a velha aliança termina aqui, e agora começa nova aliança no meu sangue. Diga glória a Deus. Agora é diferente, agora é tudo novo, agora é uma nova aliança que nós vivemos. Nada de sacrifício, nada de animais degolados, nada mais dessas celebrações. Agora o que importa para nós é o corpo, é o sangue, é o pão, é o cálice. Diga glória a Deus. E ali foi instituída a Santa Ceia. É por isso que hoje nós participamos da Santa Ceia. Você vai participar daqui a pouco da Santa Ceia. Jesus não entrou ali para tomar a Santa Ceia.
Aquela noite não foi um encontro para a Santa Ceia, foi um encontro para Páscoa, a celebração da Páscoa. E Jesus aproveita o ensejo, o momento, os elementos estão ali. Ele pega o pão, ele pega o cálice, institui a Páscoa e dá uma ordem aos discípulos: façam isso sempre que vocês se reunirem em memória de mim. Amém, igreja? Amém. É por isso que nas igrejas evangélicas se celebra a ceia. É por isso que nós comemos o pão e bebemos o cálice. É uma ordenança do Senhor Jesus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve tomar a Santa Ceia. E se há razões que pesam na sua consciência, essas razões, elas têm que ser resolvidas ou esclarecidas. Eu sempre digo isso, igreja, e torno a repetir. Não sou eu, não é o homem não tem essa autoridade de chegar e dizer: você toma, você não toma, você pode participar, você está excomungado. O homem não tem essa autonomia. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. É um autoexame, é a pessoa que se examina. E se a consciência diz algo, você pode fazer duas coisas, igreja. Se você já sabe o que é e sabe como resolver, resolva, para que você se sinta à vontade na mesa, para que você tenha paz de espírito e possa tomar a Santa Ceia como o Senhor ordenou. Amém, igreja? Amém. Agora, se há dúvidas, há culpas, mas elas são acompanhadas de dúvidas, procure o seu pastor, pelo amor de Deus. Abra o coração, peça ajuda, converse. Porque Deus não quer que você fique de fora. O pastor que ama as ovelhas também não quer que você fique de fora. Ele se preocupa com você. O pastor que tem compromisso com o seu rebanho, ele não fica feliz. Ele quer que haja conserto, ele ajuda na medida do possível, ele aconselha, ele orienta, ele ora com essa pessoa, para que ela possa resolver o mais rápido possível, e ela não fique fora da mesa do Senhor. Quem entende o que o bispo está dizendo? Mas o homem não é um árbitro para dizer você sim, você não, você sim, você não. É o exame que cada um deve fazer, e havendo dúvidas, nós estamos aqui para auxiliar, para ajudar você. Diga glória a Deus. Mas participe dessa mesa tão bonita. O Senhor Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Amém. Façam isso em memória, em recordação de mim. Esse é o meu corpo. Ele estava falando do corpo que seria entregue na cruz, dilacerado na cruz. Este é o meu sangue. Ele estava falando do sangue que seria derramado no dia seguinte. Para eles no mesmo dia, para nós no dia seguinte. E assim foi. Então eu e você não podemos ficar de fora. Eu e você precisamos urgentemente nos reconciliar, abrir o nosso coração. Nele você encontra perdão. Amém, igreja? Nele você encontra reconciliação. E ele vai ter o maior prazer de puxar uma cadeira nessa mesa e dizer: senta aqui, meu filho, vamos ceiar. Vamos ceiar. Eu imagino Deus dizendo mais: eu estava esperando por esse momento, era isso que eu queria. E você ficou de fora todo esse tempo. Até uma música que diz: vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Ele está chamando, vem ceiar. Igreja, ceia, não olhe para a ceia como maldição. Não. Ah, mas está escrito que aquele que come e bebe indignamente é réu do corpo de Cristo. O que é indignamente para você? O indigno, igreja, não é aquele que no momento da ceia come porque cometeu um pecado, cometeu um erro. Sabe o que é o indigno? A indignidade do indigno já começou lá atrás, muito longe. O indigno não é aquele que comete um erro, comete um pecado, um deslize,
O indigno é aquele que escarnece, que zomba, que tem pinta de crente, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Ele é indigno não porque rejeitou o pão ou porque participa de qualquer jeito. Não é por isso. Isso aí é só uma consequência. O indigno não é indigno por causa do pão e do cálice apenas. O indigno é indigno porque ele já é indigno de todo o evangelho e não só da ceia. Porque ele pisoteia o evangelho. Ele escarnece do evangelho. Então não é você que está passando um momento de tentação, não é você que está passando... Bispo, eu cometi um erro essa semana. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui, igreja. Eu já estou caminhando para o final. Posso continuar mais um pouquinho? Bispo, eu não vou participar da ceia porque essa semana eu fiz uma coisa e eu sei que Deus não gostou. Posso falar, igreja? Você está errado. Bispo, então eu posso participar da ceia tendo feito o que eu fiz? Pode. Há uma condição, mas pode. Qual é a condição? Você está comigo aqui faz mais ou menos 1h30 ou mais. E a gente tem mais uns minutos ainda para participar da Santa Ceia. Ou seja, antes de você comer o pão, antes de você beber o cálice, você tem tempo suficiente para dizer: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. E se arrepender. Pronto. Tempo suficiente. Mas às vezes as pessoas, ou por falta de orientação, falta de aconselhamento, ou sabe-se lá por quê, ela fala: não vou participar, fiz uma coisa feia, não vou participar, pequei contra Deus. E o perdão, e o arrependimento. Então eu posso ter feito uma coisa muito errada ontem, antes de ontem, eu não sei. Mas olha a oportunidade. Você está diante dele, diante do Senhor, para dizer: Pai, pequei, me perdoa. Você pode fazer isso com um pão na mão, o cálice na outra. Pai, me perdoa, eu pequei. Creia no perdão de Deus. Amém. Se arrependa e você vai ceiar. Aí tem gente ficando de fora da mesa. Você não precisa ficar de fora. Se eu sentar nessa mesa, se eu comer esse pão, chicote vai estar lá do meu lado. Creia no perdão. Peça perdão, esquece esse chicote. O mestre está chamando: vem. Poxa, igreja, não olhe o seu Deus como um carrasco, não. Tira essa visão, tira essa mentalidade. Eu não estou dizendo que está liberado, não. Se eu for bem sincero aqui, e você, eu odeio essa liberalidade dentro da igreja, de que pode tudo, de que faz tudo. Porque a gente está na graça. Eu sou salvo, incondicionalmente eu posso fazer o que quiser, eu sou eleito. Aí a pessoa pinta e borda, porque Deus é um Deus cheio de graça. Não é isso que eu estou falando, não é disso que eu estou falando. Mas também não vá para o outro extremo. Extremo é sempre um terreno perigoso. Não vá para o outro extremo, de que Deus é um carrasco, Ele tem um chicote na mão, um cetro, e está só esperando você vacilar. Quando você vacilar, o chicote vem. Não é assim. Se você errar, se você falhar, e nós falhamos, Ele é rico em perdoar. Diga glória a Deus. Ele perdoa. Ele perdoa. Acredite nesse perdão, receba esse perdão. E não fica fora dessa mesa não, meu Pai. Não fica fora não. Ele está chamando para você. Fala para quem está do seu lado, Ele está chamando você. Está chamando você. Eu vou encerrar aqui, igreja. Domingo para a gente, e agora sim podemos falar em dia da semana, não dia do mês. A Páscoa não dá para falar em dia da semana, não. Lembra que ela é celebrada no dia 14, o mês deles lá, calendário judeu, dia Abib. Pode cair qualquer dia da semana.
Agora, a ressurreição, isso sim nós celebramos no domingo, porque aí não é o calendário de datas, mas a Bíblia fala e nos leva a entender que Jesus morreu numa sexta-feira. Sexta é sexta, independente do dia. E ele ressuscitou no domingo, independente do dia da semana. Então esse dia, o dia de hoje, nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor. Glória a Deus. Você crê que ele ressuscitou? Eu creio. Você crê que os dele, os que creram nele, os que vivem para ele, viveram, vão ressuscitar também? Glória a Deus. Ressuscitaremos. Ele é o primogênito, ele é o que primeiro ressuscitou, ele tem a primazia. Mesmo tem mais pessoas que ressuscitaram. Lázaro não ressuscitou, como é que só Jesus ressuscitou? Como é que Jesus é o primeiro a ressuscitar? Não fica uma interrogação, igreja? Lázaro ressuscitou para morrer mais tarde. Lázaro ressuscitou no mesmo corpo que ele tinha morrido, que depois morreria. Jesus não. Jesus, ele venceu a morte, ele nunca mais morreu. Ele ressuscitou e hoje ele tem um corpo celestial, está sentado nas alturas. O mesmo corpo que aqueles que creem, que aqueles que o servem receberão. O corpo incorruptível, que é esse, a terra vai comer. Mas ressuscitaremos em um outro corpo apto a morar no céu, a estar com Deus. Um corpo semelhante ao de Jesus. Eu quero dizer com isso que a ressurreição ela é real. Ela é para mim, ela é para você que crê no Senhor Jesus. Paulo, ele diz assim: se a nossa vida, nossa esperança se limita a isso daqui, a esse mundo aqui, então nós somos os mais infelizes dos homens. O evangelho é vão, a fé não serve para nada e está todo mundo sendo enganado, está todo mundo perdendo o seu tempo. O que Paulo quer dizer com isso? O ápice do evangelho, o ponto alto do evangelho, a mensagem principal do evangelho é a vida eterna, é a ressurreição, é a vida depois dessa vida. Amém, igreja? A mensagem principal do evangelho não é o que a gente pode conquistar nessa terra pela fé, não é o que a gente pode adquirir nesse mundo através da nossa fé, mas a mensagem principal do evangelho é que eu e você poderemos viver eternamente uma nova vida, ressuscitados junto com Cristo nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, irmãos, se a nossa vida é isso aqui, comprar, comer, pagar boleto, é o que o brasileiro mais faz. Se a nossa vida é isso daqui, só isso aqui, morreu, acabou. E essa era uma fala deles. Esse era um jargão deles: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, curte a vida, porque amanhã você morreu, acabou. Era o que o povo falava. Então Paulo usa essa fala e diz: então comamos e bebamos e depois morreremos. Acabou. É só isso mesmo? Paulo está dizendo, irmão, se for só isso, a gente é o povo mais tolo da face da terra. A fé não serve para nada. O evangelho é uma tolice. Vocês só perderam o seu tempo. Coma, beba, porque amanhã você vai morrer e acabou tudo. Só que Paulo está dizendo outra coisa. Ele está dizendo, não é assim. Não é assim. Há uma vida que é eterna. Há uma vida que está logo depois dessa vida. Essa vida não tem fim. Essa vida não só não tem fim, mas ela não tem choro, não tem pranto, fome, nem escuridão.
É a paz que todo ser humano busca hoje, igreja. Qual é a criatura na face da terra que não quer paz? Qual é o ser humano que não quer paz? Ele tem essa paz, ele tem essa vida, e ela está preparada para aqueles que creem. Então creia, creia. Jesus disse: eu vou e vos prepararei morada. Tem um lugarzinho para aqueles que creem. Tem um lugar preparado. E Ele só está esperando o dia e a hora que o Pai determinou para levar para junto de si os seus. Domingo da ressurreição. Nosso Mestre ressuscitou. Há esperança para nós ressuscitaremos também. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus? As obreiras vão preparar a Santa Ceia agora. E você vai participar.